concluído ontem à tarde, fechou 1-0 o jogo para o Guarani de Venâncio Aires. Ontem o quarto árbitro acabou assumindo e finalizou a partida. Mas na noite da segunda-feira, uma imagem que ganhou o Brasil inteiro, provavelmente boa parte do mundo está me repercutindo, e infelizmente, né, o William acabou dando primeiro um soco no árbitro da partida e depois, quando ele estava caído, chutando a cabeça dele por trás, o William foi preso e acabou sendo solto na noite de ontem. E o José Felipe Luca é quem fez a defesa do William, a gente fala com ele agora. Primeiro, né, o José Felipe, que é natural de Lajeado, cresceu em Encantado e hoje está residindo, está trabalhando, tem o seu escritório em Porto Alegre. Como é que, em primeiro lugar, deu essa conexão de você chegar até o próprio William, o William ter procurado para fazer essa defesa de um caso que tem ganhado grande repercussão? Tudo bem? Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde, José Felipe Luca. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à Rádio Independente por ter oportunizado esse momento de estar esclarecendo sobre esse fato. Sobre a relação com o William, foi uma relação bem direta no parlatório, onde a gente se comunicou e a defesa assumiu o processo. Não teve muitas delongas aí, mais peculiaridades a gente se reserva aí ao sigilo entre relação cliente e advogado. José Felipe Luca, o que a gente pode falar sobre o fato em si que aconteceu? Claro que a gente tem imagens, já repercutiu muito o acontecimento, mas do comportamento, você já chegou a conversar com o William? O que vocês têm mais de detalhes sobre esse ocorrido? Sim, sobre o fato em si, muitos estão procurando uma resposta sobre o porquê isso teria ocorrido. A gente ainda não entrou no mérito, até porque tudo é muito cedo, né? Logo que a defesa assumiu o processo, a gente se ateve à liberdade dele, né? Hoje, no processo penal brasileiro, a regra é que nós respondemos o processo em liberdade. Então, quando eu percebi que ali tinha um cliente preso, havia um cliente preso, William, e os fundamentos até então, que na verdade não haveria um fundamento aí para manter ele preso, a defesa se ateve aí nos últimos dias a justificar a não necessidade dele responder o processo em prisão preventiva. Apesar do Ministério Público ter apresentado suas razões, por qual acredita seja relevante para manter ele segregado durante esse período, a defesa atacou todos os argumentos apresentados pelo Ministério Público, principalmente pela ausência de fundamento, né, pois respeitando aqui o esforço argumentativo do Ministério Público, a comoção social e repercussão de fatos não podem ser fundamentos idôneos para manter alguém segregado. A justiça, como o próprio diz, tem que ser restrito aos ditames legais, o que determina a regra. Então, por essa razão, até hoje, a defesa, nesse dia onde foi realizado a audiência de custódia para ver da legalidade da prisão, sustentou essa argumentação de que o fundamento, se porventura viesse pela magistrada do processo, sob o argumento da comoção social e gravidade do delito, não seria relevante para a segregação do William. Até para explicar um pouco da diferença da prisão temporária e da prisão preventiva, né? Quando se oferece um risco a alguém ou a um grupo de pessoas, é que daí a pessoa tem que ficar presa por mais tempo. Aí que seria a prisão preventiva, é nisso que você se agarrou, que talvez ele não estivesse oferecendo novos riscos, foi algo do jogo do futebol e também agora o Ministério Público pretende conseguir, né, reverter essa situação para que ele volte a ser preso, conseguir uma prisão preventiva. Isso já está acontecendo? Vocês já estão buscando essa defesa também para que ele permaneça em liberdade? Sim, o William esteve preso aí por um período de em torno de 24 horas em razão do flagrante do delito, né? Ele estava em flagrante logo após ter cometido o delito, a autoridade policial segregou ele. Aí, para determinar se ele iria permanecer ou não segregado, aí tem as possibilidades de prisão temporária ou decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva não tem um prazo legal para o quanto tempo ele iria ficar segregado, mas as razões que poderiam ser justificado uma prisão preventiva durante a instrução processual seria se houvesse aí indícios de que ele viesse a causar
um mal-estar à ordem pública, ou se ele viesse a reiterar o delito, se tivesse ameaça a testemunhas ou ameaça de que iria, por exemplo, se impor contra o árbitro novamente, o que não existe, né? Muito bem fundamentou a magistrada de Venâncio Aires quando disse que o William tem endereço fixo, é tecnicamente primário e não há no processo elementos que a soltura dele viesse causar alguma desordem social. Reitero, a única manifestação em que se tentava manter ele preso é realmente a repercussão do caso. E isso, mais uma vez, reitero, jamais será fundamento para tirar um cidadão do seu direito de liberdade. E isso é importante destacar aqui, essa defesa com relação a esse ponto específico, ela serve não apenas para o William, ela serve para mim, serve para vocês, para o ouvinte aqui, que em alguma situação possa se envolver em um fato em que tem uma repercussão social, apesar de não ser culpado, acabar sendo segregado pela comoção da população em geral. O senhor falou antes que ainda não conseguiram entender o porquê do fato aconteceu e que alguns detalhes também ficam entre você e o cliente, no caso o jogador William Ribeiro. Mas já teve alguma conversa com ele, até para entender o antes, porque a gente tem vídeos aí, a imagem que circulou muito do momento da agressão com o árbitro já no chão. O que se aconteceu antes desse episódio, o senhor já tem algum conhecimento? Não entrei no mérito desse fato com o William, mais uma vez, reiterando que foi tudo muito rápido, aconteceu, tive a entrevista com ele, logo na sequência nós tivemos audiência de custódia, tivemos conhecimento do processo, mas o que se percebe aí nesse fato é que de maneira alguma o William saiu de casa daquele dia, ou melhor, foi a campo aquele dia para matar o árbitro, assim como o delegado de polícia e o Ministério Público sustentam. Isso soa absurdo, um argumento deste estirpe, digamos assim. Tá? Então, o que se sabe, o que se percebe pelos fatos é que sim, houve uma lesão, uma lesão corporal, bem diferente de uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, o que se trata de um delito gravíssimo. Então, até esse ponto aqui, o que a defesa percebe é que resta um pouco equivocado com relação aos fatos e a pretensão do William. Certo. Para a gente encerrar, José Felipe Luca, advogado do jogador William Ribeiro, que foi preso após agredir o árbitro no jogo de Venâncio Aires, o Rodrigo Crivellaro. Ele não quis falar no seu depoimento à polícia. Como é que você sentiu ele? Abatido, arrependido, uma pessoa que está querendo rever alguma coisa ou indiferente àquilo que aconteceu, a repercussão do fato, e você fala que ele é réu primário, né? Mas se tem informações de outros casos, até de agressão recente aí por um torcedor no jogo contra o próprio Lajadense lá em Rio Grande, teve outras confusões também com membros de outras equipes, com outra arbitragem, isso você também imagina que pode pesar em uma futura decisão? Com relação ao estado emocional dele, obviamente está muito abalado, é perceptível o arrependimento e destaco aqui, o arrependimento dele é perceptível logo após o fato, lá dentro em campo, logo após o chute, percebe-se que ele se dá conta em um lapso temporal do que ele fez e logo recua, até porque ele tinha a possibilidade de estar dando mais chutes, digamos assim, contra o árbitro, se ele tivesse a intenção mesmo de concluir a empreitada dele de um homicídio. Então, logo ali no fato a gente percebe um arrependimento e que um estado emocional deprimido, por óbvio, Estamos falando do trabalho dele, um jovem de 30 anos que tem aí 15 anos de carreira como jogador de futebol e com certeza está muito abalado. Com relação aos procedimentos policiais anteriores a esse fato, a defesa não teve acesso a esses procedimentos, até porque já foram todos, salvo enganos, resolvidos, Esses processos, esses procedimentos policiais, digamos assim, porque procedimento policial, o que é? Qualquer um pode ir até a autoridade policial e narrar um fato. Agora, se esse fato vai se desenvolver em um processo judicial e uma condenação, é outra coisa.
Então, do que eu tenho conhecimento, os procedimentos policiais onde tem o nome do William, nenhum teve uma sentença condenatória. E é aí que define se ele é primário ou não. Então, tecnicamente dizendo, o William é primário, pois todos esses procedimentos, notícias de inquérito policial, nenhum houve condenação até a presente data. Então, trabalhando aqui com essa ideia, onde o membro do Ministério Público, com todo respeito, também se manifestou muito, tentando justificar a necessidade da prisão dele, também não é aceitável, porque dentro do nosso direito penal brasileiro, a gente se defende de fato, né? Quem está sendo analisado aqui é o fato da agressão do árbitro e não a pessoa do William, né? Então, para a gente aqui não está sendo negligente com todo o aparato legislativo que a gente tem, os nossos princípios, vejo que a sustentação dos outros procedimentos judiciais não vai ser suficiente para que o tribunal ou a juíza de Venâncio Soares mude a sua decisão e decrete a prisão preventiva. Pelo contrário, vejo a partir de agora que a magistrada, assim como trabalhou com excelência na audiência de segunda-feira, deve dar como resposta à comunidade um processo célere e sim garantir chegar a uma sentença, se realmente aí houve um homicídio, uma tentativa de homicídio qualificado, assim como apresenta o Ministério Público, ou se foi uma lesão corporal, e se foi uma lesão, a qual a gravidade desse delito. Então, para não fazer isso de culpa precipitado e querer uma antecipação da pena sem ao menos houver um contraditório à defesa, vejo que esses procedimentos policiais que existem em nada irão abalar a decisão da magistrada e também do tribunal. Ok, muito obrigado pela entrevista, uma boa semana, um bom trabalho pela frente. Muito obrigado pela Rádio Independente, aos ouvintes, forte abraço. José Felipe Luca,